Com a pandemia da Covid-19 controlada, os eventos e shows voltaram com tudo em todo o país. Os ingressos passaram a ser vendidos principalmente de forma online. Isso tem gerado muita dor de cabeça para alguns consumidores. Na semana passada, Silvana não conseguiu assistir a um show com o ingresso que ganhou de uma amiga, que não pôde ir ao evento em razão de problema de saúde. Ela tentou cancelar o ingresso na semana, não estava conseguindo pela plataforma. Então ela me doou os ingressos, ela transferiu para mim os ingressos, mas não conseguiu transferir no aplicativo, já que ele falava que ele era nominal, intransferível. Assim ela me deu uma declaração e eu fui até o evento. Não me deixaram entrar, fui conversar com atendimento ao cliente e eles falaram que era impossível essa transferência, que o ingresso era nominal, que isso estava no site, que estava no aplicativo, isso constava no ingresso. A organização do evento alegou ser impossível a transferência do ingresso por razões de segurança, mas para Silvana isso não se justifica. Se ao ingresso ser transferido, eles vão verificar a validade do documento oficial de identidade, vai verificar a validade do ingresso, então a segurança do evento continua sendo a mesma. E eles também alegam em relação à venda para terceiros, sobre cambistas, em relação à economia da empresa. Só que todo negócio existe um risco e isso não geraria prejuízo para a empresa. No entanto, gera uma desvantagem desproporcional ao consumidor. No site dessa empresa, que vende ingressos para cinemas e shows em todo o país, esclarece que os ingressos são emitidos em nome do titular do cadastro, mas que não impede o uso por terceiros. A exigência é que, para meia entrada, por exemplo, o portador do ingresso apresente o documento que dá direito para pagar o ingresso promocional. A venda de ingressos falsos é comum e isso acaba sendo uma justificativa das empresas para dificultar a transferência do ingresso a terceiros e até o cancelamento. Isso faz com que muitos consumidores fiquem impedidos de participar do evento e acabam no prejuízo. O que deve reger as relações de consumo é sempre a harmonia entre as partes. Então, uma boa conversa, um bom diálogo deve ser tentado. Na hipótese desse diálogo não ser viabilizado, seja porque não há canais disponíveis, seja porque não há predisposição da empresa em cumprir com a lei ou em cumprir com o desejo do consumidor, ele pode sim, na última alternativa, se valer do ajuizamento de uma ação na justiça, nos juizados especiais, ou então recorrer ao auxílio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, que podem viabilizar um bom caminho de conciliação entre as partes. Bom, agora para tirar outras dúvidas, nós convidamos a advogada que é especialista em direito do consumidor, Carla Macarini, que fala com a gente agora ao vivo de forma remota. Carla, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde. Bom, a gente acompanhou na reportagem, né, que por várias situações ali, às vezes de emergência, de saúde, a pessoa não pode ir no show e aí a personagem que nós mostramos acabou ficando no prejuízo. Isso é muito comum hoje, as empresas, quando a gente vai lá comprar o ingresso, elas pedem o CPF. Até aí, tudo bem. O que não pode é vincular essa presença lá, a obrigação da pessoa estar lá e não poder transferir para outra. É isso? O que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre essa compra e essa troca? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele compara o ingresso de show a um acordo de prestação de serviço, né? E o consumidor, ele está sempre numa posição ali de hipossuficiência, ele é mais fraco do que a organização do evento. Então, qualquer regra que a organização coloque, que inviabilize a ida, que deixe mais complicado ali a vida do consumidor, isso é vedado, isso é ilegal. Uhum. Agora, o consumidor deve ficar atento também, né, se não é uma política da empresa. E se for uma política da empresa, vincular essa presença lá ao CPF, enfim, outras regras, o consumidor precisa se curvar àquela política da empresa ou a política da empresa pode também violar o que diz a lei? Exatamente. O que eu sempre falo para os meus clientes é: preste muita atenção nas regras que a empresa já te impõe. Então, na hora de comprar o ingresso, prestar muita atenção nos prazos que a empresa dá. De modo geral, até que os prazos concedidos pelas empresas podem ser até melhores do que do próprio Código
de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, o CDC, ele prevê que você pode fazer a devolução em 7 dias da compra ou do recebimento do produto em caso de compras online, que é o que mais acontece com os eventos hoje, né? Às vezes a empresa dá 20 dias, 30 dias, ficar atento a isso. No entanto, novamente, a transferência, ela tem que ser possível a qualquer momento. Tá? Então, assim, qualquer cláusula que vede isso, como aconteceu na reportagem que passou agora há pouco, ela é abusiva e ela pode ser discutida na justiça. Porque aí as empresas alegam que estão tendo uma política diferenciada para tentar conter a ação dos cambistas, né? Ou de outras irregularidades ali, às vezes ingresso falso, né? Mas tem que ser uma política razoável, porque a personagem ela fala assim, olha, é uma desvantagem desproporcional para o consumidor, como a senhora alertou. O consumidor não pode ficar no prejuízo, a empresa que faça adequação ali para tentar conter a ação de cambistas, por exemplo, de uma outra maneira, né? Mas geralmente as empresas têm argumentado nessa linha, né, doutora? Eles argumentam questões de segurança, né? E também para inibir o cambismo. Mas o que acontece? A gente pode ver que existem outras políticas que podem ser adotadas pela empresa, como, por exemplo, limitação de venda de ingresso por CPF. Né? Então, ali você já inibe que uma pessoa que tem a intenção de auferir lucro em cima de um evento que ela sequer produz, que concordo, é errado, mas que ela limite, né? Então, a venda, que ela faça o rastreio dos números de cartão de crédito. Existem outras políticas que a empresa pode adotar para garantir. Outro argumento que eles utilizam bastante é a questão de segurança. Mas a questão é extremamente falaciosa, porque, veja bem, se a pessoa entra no evento, ela tem que passar pela revista, ela tem que ser verificado se o ingresso realmente é original, se o ingresso não foi falsificado, se a compra foi feita nos termos direitinho. Então, assim, jurisprudência é pacífica no sentido de que esse argumento é falacioso e que o consumidor tem sim o direito de fazer a transferência de ingresso para terceiros. Doutora, rapidinho que o nosso tempo está acabando, essas regras valem também para companhias aéreas, para passagens? Não, para passagens aéreas existe uma resolução da ANAC que veda. Nesses casos, então, há uma legislação específica, tá, que veda isso. Lógico, algumas pessoas até entram na justiça porque aparentemente é injusto, cabe discussão, mas sim, existe uma legislação específica que veda esse tipo de transferência. Dica rápida para o consumidor não cair em cilada, curtir o evento numa boa, sem dor de cabeça. Sempre que for comprar o ingresso, lê os termos que você está aceitando, tá? Se atentar aos prazos e se, mesmo assim, persistir qualquer dúvida, procurar um advogado. Maravilha, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas dicas, viu? Boa tarde, até a próxima. Maravilha. Boa tarde, até logo. Tchau, tchau.